Eu sou a Cristina Nalmoves, eu sou consultora de criatividade e inovação hoje para grandes marcas, numa trajetória que eu acho que ela é um pouco atípica em geral das pessoas da minha geração. Eu tenho 44 anos. Eu no colégio tive uma vida muito ruim, chamava assim. Acho que era uma criança dos anos 80, se fosse uma criança dos anos 90, talvez eu tivesse ido ao psicólogo, ao psiquiatra, teria tomado o que as pessoas hoje tomam, enfim, para ter foco. E aí fui descobrir muito velha já isso. Então não foi simples, assim, foi uma vida, da quinta ao terceiro colégio, da quinta série ao terceiro colegial, fui me arrastando, assim, foi difícil. E aí quando eu entrei na faculdade a primeira vez, fui fazer história, eu falei, não é isso. E aí entrei em outra, e não era nada daquilo. Até que a última coisa que eu fui fazer biblioteconomia. Eu falei, eu só gosto de ler, o que eu adorava era ler, eu tinha passado o colégio inteiro lendo na biblioteca. Quando eu cheguei na primeira semana, a aula era de indexação no Excel. Eu comecei a falar, gente, acho que não é isso, enfim. E nisso eu tive que trabalhar, então fui trabalhar como suporte técnico do UOL, era aquelas pessoas que atendiam no começo da internet. UOL, Cristina Nalmoves, boa noite, qual o seu e-mail, por favor? E nisso, enfim, minha vida foi andando ali, ganhando uma graninha, mas tinha 19 anos. E eu uma noite eu vi um negócio que era assim, venha trabalhar no Mix Brasil, que era um festival de cinema, que é um festival de cinema gigantesco hoje, um dos maiores festivais LGBTs do mundo, na época ainda era GLS, e aí eu fui trabalhar, eu fui pedir um emprego lá, como estagiária, mas eu não fazia faculdade na época. Daí o cara olhou pra mim e falou, mas você não faz faculdade? Eu falei, mas o que precisa? Ele falou, precisa estar estudando. Eu falei, então beleza. Saí de lá, fui na Escola Pan-Americana de Arte, me matriculei num curso. E eu lembro exatamente, falei pra mulher, tem desenho nesse curso de design? Ela falou, não. Eu falei, você tem certeza? Eu não sei pegar no lápis. Ela falou, não tem desenho. Eu falei, então tá bom. Primeira semana era desenho, luz e sombra. Eu falei, beleza, me dá só o papel. Voltei lá e falei, tô estudando. E foi assim que eu comecei minha carreira como designer. E nisso, isso era, acho que 99. Eu fui caminhando nisso como designer, diretora de arte, depois diretora de conteúdo, e até 2018 eu fiquei 20 anos dentro de redação quase, trabalhei em todas as grandes redações do Brasil. Era uma baita alegria, assim, tenho uma honra profunda de ter sido formada no jornalismo, e acho que desde 2018 eu venho trabalhando com marcas, justamente fazendo uma coisa até que muito parecida com o que eu fazia no jornalismo, de um outro jeito, que é esse check de bom senso aí para as marcas, jeito de falar de um jeito melhor, como é que as marcas podem chegar mais perto dos consumidores, que é muito do que o jornalismo faz, né? É um jeito de chegar perto das pessoas. E acho que tem uma coisa importante, que assim, acho que tem muitos jeitos de aprender coisas, né? Acho que tem muita gente que aprende dentro das faculdades, tem muita gente que aprende dentro das escolas e tem muita gente que aprende na prática. Eu sou do modelo que aprende na prática. Que se eu sentar do lado de alguém eu consigo aprender. Não digo que talvez seja a melhor coisa do mundo. Eu hoje sou casada com uma arquiteta e eu digo para ela assim, não, se eu sentar do seu lado 3 meses eu aprendo a fazer um prédio. Ela faz, Cristina, eu fiquei 5 anos dentro da faculdade, você aprende em 3 meses? Eu falei, não disse que é o melhor prédio do mundo. Não vai ganhar um Pritzker, entendeu? Mas vou ganhar, assim, vou fazer meu predinho. E depois vou melhorando. Também não quer dizer que quem se formou na faculdade, o primeiro prédio era o mais excelente. Também tem isso. Eu tinha muita vontade de aprender e encontrei muita gente que tinha muita vontade de ensinar. Então isso foi um baita cruzamento de experiências aí. Eu estava, até 2018, eu fui diretora da revista Cosmopolitan, que é, enfim, uma franquia global. E uma das coisas foi, quando em 2018 eu saí de lá em agosto, eu fui trabalhar, imediatamente eu fui trabalhar na Mesa Company, que é um método de trabalho que foi brilhantemente fundado pela Bárbara Soalheiro, que é uma das mulheres mais geniais que eu conheço. E fui trabalhar com a Bárbara, e aí uns meses depois eu tenho um bloco de carnaval, que é o bloco do apego, que é a grande diversão. O resto do tempo do ano eu trabalho porque eu preciso, que eu gosto mesmo, é o momento do carnaval. E aí eu tinha um bloco patrocinado por uma marca e eu fui conversar com quem é hoje a VP Global de marketing de Havaianas, com quem eu trabalho, que é a Mafel Buquerque. E é muito engraçado porque eu fui encontrando muita gente interessante, muitas delas mulheres. Uma foi puxando a outra de um jeito muito interessante. Assim, eu tenho uma baita gratidão mesmo por várias dessas mulheres com quem eu fui me encontrando pelo caminho.
E aí eu fui conversar com a Mafê sobre carnaval, ela era diretora da escola na época, e ela estava conversando com o VP de marketing da Ambev na época, que era o Ricardo Dias. Ricardo falou, eu tenho que a gente está abrindo aqui uma iniciativa de conteúdo e eu queria que funcionasse muito como uma redação, muito mais como um newsroom do que uma agência de publicidade e tal. Ele falou, você não quer vir trabalhar aqui? Eu falei, não, mas não quero trabalhar dentro da Ambev, quero trabalhar com a Ambev, vamos fazer? E esse foi, eu falei, e daí ele falou, não, então você pode fazer uma consultoria. Eu falei, posso fazer uma consultoria, isso aí eu posso fazer. E assim foi que eu virei consultora por conta do pedido que me fizeram, não foi que eu me vendi para alguém como uma consultora. Eu me vendi como criadora de conteúdo ali, como alguém que sabia gerir conteúdo, e aí depois eu virei, enfim, uma consultora. E com ele eu trabalhei, enfim, eu venho trabalhando com a Ambev há 3 anos, é meu cliente mais antigo e venho trabalhando hoje com grandes marcas muito parecido desse jeito, assim, com o que eu faço hoje com eles. E aí, de repente, eu que tinha sido funcionária por um tanto de tempo, assim, virei empreendedora, não estava nem pensando nisso, mas falei, acho que era bastante condizente com o que eu vinha fazendo. E aí lá em 2002 eu tinha tido um podcast que chamava Música de Apego, quando eu trabalhava na Trip, que as pessoas iam lá me contar histórias de amor e elas escolhiam 6 músicas e contavam a história delas com essas músicas. Quando eu tive que criar a minha empresa, eu falei, puta, como essa empresa vai chamar? Eu falei, apego. Quando eu fui criar meu bloco de carnaval também amei a mesma coisa, falei, o que vai ser? Apego. E aí tem uma coisa que hoje eu acredito demais, assim, que eu não acredito que existe uma pessoa física e uma pessoa jurídica no meu caso. É óbvio que se eu trabalhasse dentro de uma companhia, as coisas seriam diferentes. Mas eu tenho uma trajetória só, eu tenho uma vida só. Então, é uma coisa que eu tenho junto ali, que eu sou a física e a jurídica. O que eu acredito na física é o que eu levo para a jurídica. Então, apego para mim fazia total sentido de ser essas duas coisas. Assim, eu tenho apego a certas certezas que eu tenho dos meus inegociáveis da vida. É por isso que eu acredito muito nesse. As pessoas dizem assim, eu trabalho desapego de várias certezas ao mesmo tempo que eu acredito no que dá para ser apegada pelas coisas que importam. Então eu acredito muito nisso ainda, assim, eu acredito nesse lugar de você ter um apego pelas pessoas. O meu trabalho é sobre isso, meu trabalho é sobre gente. Eu realmente não aprendi a fazer prédio mesmo perto da arquiteta, eu realmente não aprendi a fazer prédio. Então, meu trabalho é sobre gente, eu trabalho com gente, meu entregável é gente, meu entregável é estar ali perto das pessoas, ajudando com que aquela trajetória seja melhor, a comunicação seja melhor, as companhias sejam mais legais, sejam lugares mais acessíveis também para mais gente. Eu tenho alguns inegociáveis, assim, com os quais eu sou muito severa, eu diria. Mas o jeito de eu ajudar essas empresas hoje é dizendo a verdade. Porque assim, se eu disser para um cara que diz... Então, vou dar um exemplo. Eu estava outro dia numa reunião e a pessoa falou, e a pessoa dando exemplo falando assim, não, porque os caras... Uma pessoa que está nesse nível onde eu opero, que são os C-levels, enfim, CEOs e etc., obviamente eu não vou corrigir essa pessoa na frente do time dela inteiro com 30, 50, 200 pessoas num Zoom. Isso é muito mais pro meu ego do que para corrigir de fato. Corrigir na frente dos outros, para mim, tem a ver com muito mais todo mundo saber que eu sou a pessoa certa, a fada sensata, perfeita, sem defeitos, do que corrigir de fato. Então hoje o que eu faço acabou a reunião, eu falo, você consegue ficar 3 segundinhos? Deixa eu te falar, não pode falar desse jeito. Porque assim, tem pessoas aqui, tem um monte de mulher nessa reunião. E tem pessoas, tem gente que não é nem binária. Então, assim, gente não binária não tá nem nessa classificação dos caras. Eu falei, a gente não é os caras. Então, ou expressões que a gente vai aprendendo a usar recorrentemente, tipo, nego fez isso. Aí, quando você fala assim, então, não pode, porque assim, e aí eu uso sempre exemplos, que eu falo, das últimas 10 vezes que você usou a expressão nego qualquer coisa, quais dessas 10 vezes foram elogiosas? Na grande maioria das vezes é para dizer, nego é problemático. Então, assim, você está usando uma expressão absolutamente racista num contexto ruim e alguém precisa te dizer isso. Você está repetindo isso no meu caso, eu tenho 44 anos, eu devo repetir um monte de expressões racistas e que eu quero que alguém me corrija. E eu quero que as pessoas me ajudem também nesse sentido. E não tem problema nenhum, porque não é pessoal. E acho que isso é uma coisa importante desse momento, assim.
não é contra mim, é contra a estrutura, é contra o sistema que está posto. A gente opera num negócio que estava pronto quando a gente chegou. Ou a gente entende que não é contra mim, Cristina, pessoa física, ou a gente vai ficar aqui repetindo, dizendo, ai, mas eu não falei isso, eu não quis dizer isso. Fala, tá bom, beleza que você não quis dizer isso, mas você disse. E quando a gente diz assim, isso aí é mimimi. Cara, mimimi é sempre quando é com o outro. Quando é com você, é dramático, é difícil, é duro, você leva pra terapia, conversa com os amigos na mesa de bar. Quando é com outro, não, isso aí é mimimi. Então, não. Se a outra pessoa está incomodada, e a gente costuma usar esse tipo de expressão, eu separo bastante o joio do trigo quando alguém usa essa expressão. Acho que tem uma coisa importante que a gente, quando a gente está crescendo, a gente tem algumas brincadeiras, a gente vai separando e a gente vai limando e vai cortando a criatividade pelo gênero, né? Então isso é brincadeira de menino, isso é brincadeira de menino. E aí, eu tenho lido muita coisa hoje que eu acho muito interessante quando alguém diz assim, pô, quando você diz para um menino que ele não pode brincar de boneca, como é que você diz depois para esse cara que ele precisa cuidar de uma criança? Né? É um negócio super... Eu tava lendo isso outro dia, eu falei, pô, faz total sentido. A gente não deixa esse cara ninar uma boneca como meninas ninaram bonecas a vida inteira. Ou, por exemplo, as bonecas são todas muito parecidas, então as crianças brancas precisam ter. Eu ouvi outro dia a Gabi Oliveira, que é da Gabi de Pretas, falando isso e ficou muito na minha cabeça que mulheres, por exemplo, pessoas deveriam dar bonecas pretas para crianças brancas, para que essas crianças tenham afeto por bonecas. Elas vão ter nome, elas vão ser da família, é a irmã, é a filhinha. Porque hoje, ainda, do jeito que a gente vive, as únicas referências que muitas crianças brancas que têm esse acesso são as babás e as empregadas. Então, como é que ela cria afeto por essas pessoas, se não for por isso? Então, hoje eu olho e falo, assim, não tem mais roupa de criança, roupa de menino, roupa de menina. O que isso quer dizer exatamente? Então, assim, vários projetos que eu faço passam por esse lugar e vejo muita gente corajosa nisso, de mudar esses parâmetros, de olhar, porque isso só prejudica, na verdade, prejudicou muito as mulheres. Essa história de, estas são as características femininas. Então, colocavam as mulheres num canto que era do atendimento, do cuidado, de alguns lugares que elas não decidiam. Porque assim, eu posso decidir ser dona de casa hoje, e é um trabalho dentro de casa que não é remunerado, inclusive, que é o que faz com que a outra pessoa dessa dupla possa sair trabalhar. Se tem alguém em casa segurando a onda, eu posso ir para a rua brilhar. Então, a gente precisa começar a entender esse tipo de estrutura que a gente vive. Assim, não dá para também se achar que acordar e tá posto é desse jeito. Então, hoje, eu acredito muito que assim, as mulheres elas estão chegando num lugar muito sensacional, que é também quase intolerante mesmo com esse lugar. E eu respeito muito essa intolerância, porque essa intolerância que está fazendo as coisas mudarem. Eu não acredito numa sala com 10 pessoas que nem eu. Assim como eu não acredito numa sala com 10 caras brancos que fizeram a mesma faculdade. Não faz nenhum sentido. Entendeu? Então, assim, essa mistura de gente que veio de lugar diferente, que tem vivência diferente, que tem gênero diferente, que tem orientação sexual diferente, que tem cor diferente, raça diferente. Você ouve um monte de opinião que você não tem a mais vaga ideia que exista. Não dá pra gente achar que diversidade é um produto só. E a gente colocou na mesma gaveta que a gente colocou a digitalização, sei lá, coisas, essas buzzwords, essas palavras da moda que a gente vai aprendendo. Diversidade está dentro com sustentabilidade. Ao mesmo tempo a gente está aqui vendo, sei lá, Petrópolis sendo escorrida por uma emergência climática. Então você pera um pouquinho, se a gente estava lá na Eco 92 falando disso, passou todo esse tempo, a gente está vendo Petrópolis... Peraí, então só foi uma buzzword, sustentabilidade? A gente vai esgarçar de novo outro termo e não vai resolver o problema? Então o negócio para mim é assim, o lance das mulheres, principalmente, é a gente conseguir também falar palavras difíceis. E nós mulheres também falarmos palavras difíceis. Quando, por exemplo, você traz numa mesa que tem muitas mulheres e fala assim, eu sou feminista... Eu vejo sempre um certo desconforto sobre o uso do feminismo. Porque a gente também não aprende o que quer dizer feminismo. A gente acha que feminismo é o contrário de machismo, e não é. São coisas absolutamente diferentes. Feminismo procura equidade. O machismo, ele tem a ver com violência, ele tem a ver com cerceamento de direito, ele tem a ver com muitas coisas. Então, assim, quando você está falando de feminismo, você está falando de direitos. Então, qual é o problema de se falar feminismo dentro das grandes reuniões, das campanhas de publicidade? Qual é o problema? Você está falando de direito.
Você não está falando nada demais, mas a gente tem vergonha, a gente fala meio baixo, você fala em grupos de WhatsApp, você tenta achar outras palavras, assim como a gente vai aprendendo certas palavras que a gente não pode falar. Ah, cota. Não, vamos chamar de outro nome. Gente, tá tudo bem, a gente só vai corrigir se for cota. Não tem outro nome para essa palavra, porque a gente vai fazer. Sempre dou um exemplo. Quando a gente vai para os Estados Unidos, por exemplo, e tá longe de ser o lugar ideal do mundo, tá? Mas você vai nos Estados Unidos, você senta num restaurante em Nova York, enfim, esse lugar que pra gente é o topo da cadeia alimentar de onde a gente chega, e tem uma família de pessoas negras sentada do seu lado no restaurante. Aí você fala, esse lugar é tão cosmopolita, né? É cosmopolita, porque lá nos anos 60 alguém olhou e falou, pera um pouco, se a gente não corrigir a rota agora, vai dar ruim. E vem dando ruim, tem George Floyd, tem todas essas coisas acontecendo, mas tem uma correção de rota ali. Os caras só tiveram um presidente, as pessoas só... Aliás, olha, tá vendo os caras? Eu falo os caras. As pessoas, os americanos e as americanas só tiveram um presidente negro porque tiveram um esforço intencional de resolver essa questão. Então talvez seja isso também aqui que a gente precisa fazer. Nós mulheres também, um esforço intencional da gente puxar outras mulheres, da gente colocar as palavras ali também que precisam ser ditas. Feminismo é dessas palavras, ela precisa ser dita. A gente fala, porque o feminino, a gente fala muito sobre feminino e muito pouco sobre feminismo. E talvez a gente precise trazer mais essa palavra para a mesa, assim. Acho que tem uma, assim, quando a gente fala de o que são características masculinas, o que são características femininas, acho que a primeira coisa que me vem à cabeça é as mulheres são muito solidárias. Pensa, uma imagem que sempre me ocorre quando eu falo disso, pensa a porta de um presídio masculino e a porta de um presídio feminino. Não sei se todo mundo sabe disso, mas presídios femininos não tem nem horário para visita, você pode ir a qualquer momento, porque ninguém volta para visitar aquelas mulheres que estão presas, que na sua grande maioria são presas por crimes cometidos pelos homens. A cadeia dos homens tem filas, mães chegam no dia anterior para dormir na porta. As mães pagam a grana daquela comida que os caras têm que comer dentro da cadeia, a roupa que eles têm que usar e tudo que tem dentro daquele entorno. Para mim é uma imagem super importante de você pensar assim, o presídio feminino não tem ninguém na porta, aquelas mulheres estão abandonadas. Então, sempre talvez sobre uma mãe que vai visitar aquela filha. E eu acho que essa solidariedade, a gente precisa trazê-la para a mesa corporativa como um asset mesmo, isso é um ativo que a gente tem, que é conseguir trazer e trabalhar junto com mais gente. Então, que não quer dizer que você não possa ser ambiciosa. A gente ouviu a vida inteira que ambição era defeito. Para mim, Cristina, o grande defeito é ser gananciosa. Eu não quero nada que é de ninguém, eu quero o que é meu. E o que é meu, o mundo é meu. Eu quero lá pegar tudo que eu tenho direito. Tudo que puder pegar, eu vou pegar. Eu não estou interessada no cargo de outra pessoa, de outra mulher, de outro cara. Eu estou interessada no mundo. E eu acho que isso é importante, a gente tentar também entender que as coisas, elas coexistem, sabe? A gente acha que se você é uma pessoa solidária, você só pode trabalhar com o terceiro setor. Não, traz isso para essa mesa e isso vira a tua fortaleza. A gente tem que aprender a transformar. O que durante muito tempo os homens ouviram que assim, você é um cara competitivo, você é um cara focado. Isso eram qualidades e são qualidades. Dentro de um certo range ali, dentro de um tanto de, dessa qualidade, até ela virar defeito, óbvio, mas dentro de um certo parâmetro ali, isso é qualidade. Então eu acredito muito que se a gente trouxer essa solidariedade feminina para a mesa, trouxer isso para a conversa e transformar isso num ativo mesmo. Isso é um ativo que as mulheres têm, a gente tem isso. E isso serve, inclusive, para a gente trazer outras mulheres. Porque é isso que dizem, enfim, todas as pesquisas, e eu sou muito obcecada com o número por causa disso, que empresas que têm mulheres no topo, obviamente, tem muito mais mulheres trabalhando lá dentro. E é muito óbvio, não? Porque assim, enquanto a gente tinha presidentes homens ou líderes homens, a gente tinha muito mais homens. Você traz quem parece com você. E é normal que isso aconteça. Então, por isso, hoje a gente vê mulheres chegando. E por isso que precisam ter lideranças mais diversas, para chegarem pessoas diferentes, parecidas com essas lideranças. É meio óbvio, assim, também não estou botando o ovo em pé aqui, não. Não estou inventando a roda. Quando a gente fala de equidade, por exemplo, homens e mulheres vão competir pela mesma vaga. O cara precisa, assim, de 60% do que se pede naquela vaga para se candidatar a uma vaga. A mulher precisa de 120%. Ela já morou em Nova York, ela fala inglês perfeitamente. Ela fala inglês como um filme.
Mas ela fala, será que eu não preciso dar uma estudadinha para me preparar para essa vaga? O cara fez 3 aulinhas online no aplicativo do celular e fala, não, eu arraso, eu vou lá. E eu acho que isso tem, obviamente é o peso da vida inteira, dizendo, pô, não incomoda, não seja uma pessoa, não dá trabalho. A gente cresceu ouvindo isso. Menina não põe a mão ali, menina não faz isso, menina não faz barulho. E aí quando a gente vai pedir aumento, a gente diz que a gente precisa de um aumento, não é eu mereço um aumento. A gente sempre fala, não, porque eu tô precisando, sabe o que é? Que eu vou ajudar minha mãe, eu vou ajudar... Não, você merece aumento. E pedir aumento não é favor, você entrega a tua força de trabalho ali em troca disso. Então, assim, eu acabei de fazer um projeto, por exemplo, com o Burger King, que é justamente uma campanha que a gente preparou durante 1 ano sobre equidade de gênero, porque a gente foi olhar para dentro da corporação e dizer, vamos chamar aqui uma auditoria externa para olhar todos os salários do BK. E eles olharam para dentro, a gente trouxe a Korn Ferry, que é uma das maiores auditorias do mundo, para olhar para isso e dizer, aqui talvez tenha um desvio aqui, um desvio ali, consertaram-se todos os desvios ali, para poder botar uma campanha na rua. Porque, obviamente, quando essa campanha saísse, a primeira coisa que alguém perguntaria seria, tá, legal, como são os salários dentro do Burger King? Então, hoje a gente se prepara, inclusive, para poder responder a perguntas que a gente nem sabe se serão feitas, mas a gente tem que estar pronto para responder. Então, o lance da equidade, a gente precisa, entender, a gente mulher, a gente precisa entender por que você está pedindo um aumento. Da onde sai por que você quer esse aumento? Por que você acha que você merece esse aumento? E pedir baseada nisso. E não, tenho mais um filho, tenho mais isso, tenho mais aquilo, porque sempre parece que a gente está pedindo um favor. E aí, o aumento nunca vem do tanto que você merece. Dentro da tua cabeça, você merece 50%. Aí, no favor, vem 5%, que é quase dissídio. Aí você diz, pô, tá ruim. Daí você tá infeliz. E aí é uma bola de neve que a gente vai vivendo durante muito tempo na carreira corporativa. Existem as conversas difíceis e a gente vai ter que ter essas conversas difíceis. Não tem como mudar a estrutura sem ter conversa difícil. Ninguém muda a estrutura pedindo, oi, com licença, eu queria dar uma passadinha por aqui. Oi, com licença, eu queria estar nessa cadeira. Não vai ter essa conversa. Porque quem está sentada nessa cadeira está confortável. Eu acho que isso é importante da gente também pensar assim, eu tô confortável, quem tá sentado a vida inteira nessa cadeira tá confortável. É claro que bagunça o coreto, como diria minha avó, assim, sabe? Você traz uma liderança feminina. E aí você começa a ter uma balançada da estrutura. E assim, a minha, sei lá, se é uma dica, não sei nem se eu tenho capacidade para dar uma dica para alguém, mas a sensação que eu tenho é assim, não esmorece na primeira balançada que o coreto dá. O coreto não vai cair. E se cair, a gente faz outro. Você vai ter outras pessoas ali com você para reconstruir aquele coreto, se for o caso. A sensação que eu tenho é que a gente volta para trás na primeira batida de pé, às vezes. As corporações, muitas vezes, voltam para trás na primeira batida de pé. E eu acho que se a gente conseguir insistir na mudança, quem muda? Todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo, enfim, já mudou de casa. Ninguém muda de casa na perfeição. Não tem perfeição para isso. Então, assim, a minha dica de ouro é não esmorece na primeira. Eu acho que hoje quando eu olho, assim, acho que essa geração que chega, essas meninas que estão saindo da escola, do ensino médio, elas já estão muito mais prontas do que a gente estava, assim, a minha geração. E eu acho que, assim, elas estão muito, obviamente, mais espertas do que as gerações que vieram antes. Mas tem uma coisa muito importante das novas gerações, que é olhar para o legado das que vieram antes. A gente só tá aqui porque nos anos 60 alguém fez a queima do sutiã, entendeu? A gente só tá fazendo, a gente só vota porque tiveram as sufragistas, entendeu? A gente precisa aprender melhor sobre quem veio antes da gente. E essa velocidade do conteúdo hoje faz com que pareça que as coisas aconteceram a semana passada, e não é verdade. Você precisa ter respeito por quem veio antes. Quem veio antes não é um imbecil, não é uma imbecil. Aquela pessoa, assim, ralei muito para chegar neste lugar.
outras que vieram antes de mim, ralaram muito, outras pessoas diferentes de mim, e acho muito importante que a gente lembre disso, assim, muitas mulheres pretas trabalharam fazendo serviço doméstico para nós, mulheres brancas, estarmos sentadas hoje nessas cadeiras, porque sempre tem uma mulher negra limpando a casa, sempre tivemos uma mulher negra limpando a casa da gente, pra gente estar aqui sentada brilhando, podendo dizer que tenho tripla jornada, tenho não sei o quê. Então, assim, se eu tiver que dizer uma coisa pra gente, para essa nova geração, aliás, se eu tiver que dizer uma coisa para essa nova geração que chega, respeita as que vieram antes, respeita o legado, não quer dizer que você não precise quebrar tudo, mas tem coisa para olhar e tem coisa para aprender ali atrás, entendeu? Assim como eu olho muito para as que vieram antes de mim. Assim, eu, por exemplo, sou uma mulher lésbica, cara, eu não posso esquecer das que vieram antes de mim. Se eu não lembrar das mulheres que quebraram o bar, quebraram o Stonewall em 69, em Nova York, eu não estaria hoje casada, por exemplo. Eu não teria direito a uma certidão de casamento, que é uma coisa no Brasil que hoje tem 8 anos. A gente acha que as coisas são muito tempo, né? A gente acha que as coisas estão aqui há muito tempo. Pensa nisso. O Brasil tem direito a casamento como conhecemos, há 8 anos. União estável há 10 anos. Eu cresci achando que eu não ia poder ter esse direito. Se não fossem outras mulheres brigando antes, outras pessoas brigando antes. Então, assim, não perde o foco, mas também não deixa de olhar para trás. Eu sei que precisa olhar para frente, mas não deixa de olhar o retrovisor. Porque tem muita coisa interessante acontecendo nele, enquanto você está achando que o mundo está ali na velocidade da rede social. Não está. Tem muito livro, tem muita coisa interessante.